Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do segundo ano A, segundo ano B. Hoje a gente vai estar falando agora da primeira lei da termodinâmica e aí nesse sentido, né, eu só gostaria de chamar para vocês por que é a primeira lei da termodinâmica, né? Na verdade, existem três leis da termodinâmica. A lei zero, olha só, surgiu primeiro e não inicialmente, então a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, só que aí o pessoal percebeu, depois que criaram a segunda lei da termodinâmica, que estava faltando alguma coisa, a definição do que era temperatura, né? E aí eles voltaram e falaram assim, não, vamos criar a lei zero da termodinâmica. Então é o que a gente já viu quando a gente estava trabalhando dentro de sala de aula, a gente falando ali de Kelvin, né? E agora nesse momento aqui a gente vai estar vendo a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês um laserzinho aqui para vocês me acompanharem melhor aqui o meu mouse. Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho, então, que eu tenho que falar para vocês é a questão da energia interna. Então, quando eu estou falando daquele cilindro ali que está cheio de gás, igual a gente viu na aula passada, o que é o gás? Não, um gás qualquer, vou pegar aqui o oxigênio, né, o hidrogênio também, são partículas, né? E elas estão se movimentando, como elas estão fechadas em algum lugar, né? Estão fechadas dentro de um cilindro, elas estão se movimentando em todas as direções. E aí elas acabam se colidindo. Quando eu tenho bastante delas, né? Então eu tenho essa energia cinética delas de cada colisãozinha dela. Então essa soma dessas energias cinéticas, né? De cada colisão que essas moléculas faz, eu chamo isso simplesmente de energia interna, tudo bem? Uma outra coisa que eu preciso ter como noção é que vai surgir também o trabalho. Ah, professor, mas trabalho é com a letra T. Ou eu li lá no meu livro didático que estava com um T bem esquisito, né? Se você leu um T bem esquisito, né, na verdade é uma letra grega chamada tau, tá bom? Mas aqui eu quis adotar o W, né, porque quem for seguir para engenharia, né, na hora que chegar na faculdade, né, vai estudar como trabalho. E trabalho em inglês é work. Então, por isso que a gente usa a letra W. E como que eu calculo o trabalho? Como que é isso que está acontecendo, né? Então, eu não, eu posso pegar e imaginar o quê? Que de repente, né, eu consigo aplicar uma força, o gás consegue aplicar uma força aqui sobre esse êmbolo, e aí esse êmbolo simplesmente sobe. Então, olha só, se ele subiu, então ele estava em determinado volume, que era o meu V1, e aí agora ele subiu, então ele foi para o meu estado V2. Então, o que variou? V1 e V2. Então, é uma pressão vezes o volume final menos o volume inicial. Então, por isso que eu estou trabalhando com isso com trabalho. Por quê? Porque houve um deslocamento, e esse deslocamento foi em função aí desse volume, tá bom? Então, essa pressão exerceu um deslocamento que fez com que esse êmbolo, né, o pistão, né, o que quer que seja aí, subiu ou desceu. E aí, é assim que eu encaro, né? De alguma maneira, um gás ou um líquido, né, ele conseguiu fazer com que um pistão se movimentasse, tá bom? Então aí, nesse sentido, eu vou ter trabalho, tá? Já que houve esse movimento. Então, o que, que eu tenho de importante? Então, o que, que eu tenho que analisar? Que existia um calor, né, uma certa quantidade de calor, não sei se eu coloquei na chama, alguma coisa, e aqueceu esse gás, esse líquido, e aí fez com que subisse. Olha aqui, eu estava falando da letra tal, né? Aqui, né, nessa fotinha aqui apareceu ela. Mas aí a letra tal para nós aqui é um W de trabalho. Porque olha, ele saiu daqui de baixo e foi para cima. Como ele realizou esse movimento, então eu estou dizendo que existiu um trabalho. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? A variação da energia interna de um sistema é igual à diferença entre o calor e o trabalho trocados pelo sistema com o meio exterior. Vamos tentar entender essas sentenças todas, tá? Então, eu tenho aqui a energia interna do sistema é igual à diferença entre o calor e o trabalho trocados. Então, ó, o gás que está aqui dentro, ele já está dentro do movimento dele normal. Só que aí eu adiciono calor. E aí o que acontece com esse calor? Esse calor tem que ir para algum lugar. Como ele está totalmente vedado, ele vai querer ir, né? Vai ficar agitado e vai querer ir. Nesse que ele vai querer ir, é a hora que ele levanta o êmbolo. Se você, uma maneira bem simples aqui que a gente pode pegar e pensar, é a panela nossa de pressão. Eu começo a esquentar o líquido ali, né? E ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Então as moléculas de água que estão ali dentro ali
da minha panela de pressão, elas começam a ficar agitadas, começam a se debater. Chega um momento que elas não se aguentam mais e elas começam a subir. Se eu deixo a minha panela de pressão, né, com a válvula totalmente fechada ali, a válvula de segurança, chega um momento que ela vai querer realizar esse movimento aqui de subir e não vai ter para onde subir. Aí ele pode pegar e explodir. Para evitar isso, eu tenho aquele negocinho ali que fica girando, né, que também está realizando um trabalho. Porque ele está se movimentando, né? Nesse caso aqui a gente está vendo só para cima e para baixo, né? Mas ali na panela de pressão, aquele ato ali de ficar rodando, né? Na hora que fala que a panela pegou pressão, é justamente trabalho também. Então, esse resultado, né, em que eu adiciono calor e realiza trabalho, né? Vou chamar isso aí da lei de termodinâmica. Ela é escrita, né, através dessa equaçãozinha aqui, ó. Então, a energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho que foi realizado ali. Alguns livros, né, fazem um joguinho matemático aqui, tá? Mas no fundo é a mesma coisa, né? A mesma equação, tá bom? Aqui eu deixei bem importante, tá, pessoal, para vocês, que a unidade de medida aqui nesse caso, nessa situação é joule, tá bom? Que eu coloquei o significado dela. Aqui eu tenho um exemplo, tá bom? Uma massa de gás ocupa o volume de 0,04 metros cúbicos. Só para vocês terem uma ideia, tá? Porque aqui mesmo, né, até para facilitar um pouco a vida de vocês na hora que eu fui fazer esse exemplo, eu troquei as unidades de medidas para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Mas, ó, um metro cúbico quer dizer 1.000 litros. Então, se eu pegar um metro cúbico de água, eu estou falando de 1.000 litros, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu falo, nossa, mas é pequeno, de repente né? Então, lá, um volume, né? Uma massa de gás ocupa um volume de 0,04 metros cúbicos, sob a pressão de 200.000 newton por metro quadrado. Após receber 500 joules de calor, mantendo constante a pressão. Olha só, e mantendo constante a pressão. Se a pressão é constante, então eu estou falando de quê? Será que é de uma isotérmica, de uma isobárica ou de uma isovolumétrica? É uma coisa para mim pensar, né? Então, o volume passa para 0,01 metro cúbico. Ou seja, aqui ele estava ocupando um volume, né, bem pequeno, né? E aqui ele acabou ocupando um volume bem maior. Calcule a variação da energia interna do gás. Então ele me pediu para eu calcular a variação da energia interna do gás. E aí ele ainda faz uma pergunta: esse gás sofreu uma compressão ou uma expansão? Aqui eu marquei as informações importantes. Então as informações numéricas, né, que ele me passou, que o volume é de 0,04, a pressão, a quantidade de calor e, de novo, o volume final. Aí ele falou, calcule a energia interna, tá? Então ele quer saber quanto que vale o meu ΔU, tá bom? ΔU é de minha energia. Separando aqui os dados, olha lá, eu tenho a pressão, eu tenho o volume 1, o volume final, e o que é a quantidade de calor que ele recebeu foi 500 joules. A primeira coisa que eu vou fazer, lembrando lá da equação, né, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui a equação, a primeira lei da termodinâmica escrita de uma maneira matemática. Ele me pediu ΔU, tá? Então, quando ele falou que o Q vale 500, ele já me falou lá no exercício que ele recebeu uma quantidade de calor de 500 joules. Então, ele já me falou quanto que vale. Então, a única coisa que está me faltando, então, é o trabalho. O trabalho a gente já... Ah, não, eu pensei que a gente tinha calculado na aula passada, né? Eu acabei de lembrar que não. Então, vamos lá. Beleza. Então, o trabalho é calculado como? O trabalho é igual a pressão, né, vezes o volume final menos o volume inicial. Quem que é a minha pressão? É o meu 200.000. E quem que é meu volume final? 0,01 e o volume inicial 0,04. Fazendo essa continha aqui primeiro de dentro do parênteses, quem que eu encontro ali? Encontro esse número. Quando eu multiplico 200.000 vezes 0,06, eu vou encontrar 1.200 joules. Então, lá da minha equação, agora ficou fácil. Eu tenho aqui a primeira lei da termodinâmica. Então, o Q, o exercício aqui no exemplo já me falou que é 500 joules, né? Eu já marquei isso aí também para vocês lá, ó, lá, após receber 500 joules de calor. Então, já me falou que o Q vale 500 joules.
Aí ele veio aqui para mim e a gente tem quem? 500 menos 12.000, que vai dar o quê? Menos 11.500 Joule. Pronto, a primeira parte ali eu já fiz. Simplesmente foi uma continha aqui, né, importante aqui no final, foi uma continha de menos, né? O primeiro exercício que eu passei para vocês é simplesmente isso aqui, né? 3 linhas vocês fazem, né? E aí o outro encaixa nisso aqui que a gente já está falando. Aí eu tenho que ter algumas coisas em mente, tá? Se o gás é comprimido, o trabalho é negativo, logo a variação da energia interna é positiva e o gás esquenta, tá? Então, se eu comprimo o gás, né, então é o gás que está recebendo trabalho, né? Então, alguma coisa está empurrando ele. Então, por isso que o trabalho vai ser negativo, tá bom? E logo a variação da energia interna é positiva e o gás esquenta. Por que que a energia interna aumenta? Porque como as moléculas estão uma mais próxima da outra, elas começam a ficar mais agitadas, se debaterem. Então, por isso, a energia interna tende a aumentar. Então, por isso que ela fica positiva, tá bom? E aí eu tenho uma outra situação. E se o gás se expande? Então, se o gás expandiu, ele estava dentro de um volume, ele aumentou, então o trabalho é positivo, porque aí ele está empurrando o que quer que tem ali para ele. Ele empurrou. Aí logo a variação de energia interna é negativa. Por quê? Agora ele tem mais espaço, então as moléculas elas estão mais livres, tem mais lugar para onde elas irem. Como elas têm mais lugares para elas irem, acaba acontecendo isso, né? Que aí a variação da energia interna, né, acaba sendo negativa e o gás esfria. Nessa situação, o que eu reparo? Ó, delta U meu deu o quê? Deu negativo. Então a variação da energia interna é negativa. Opa, o que mais que eu observei? O meu trabalho, né, na hora que eu calculei aqui no passado, ó, tá positivo. Vamos ver o que ele falou ali para mim? Ó, se o trabalho também é positivo. Então, ó, o trabalho é positivo, que a gente acabou de ver que dá 12.000. Trabalho positivo, então tem duas coisas. Ó, o trabalho é positivo e a energia interna é negativa. Então, duas coisas, ó, acabou de dar aqui. Então, esse gás só pode estar em expansão, tá bom? Então, nesse caso, ó, como o trabalho é positivo e a energia interna é negativa, o gás sofreu uma expansão. Então, ele cresceu. Se eu for parar para pensar, né? Estava 0,04 metros cúbicos, foi para 0,01. Então ele realmente cresceu, né? Bom, eu encerrei aqui, né? Mas na verdade eu queria estar trabalhando com vocês também. Vou até adicionar aqui agora para vocês verem a minha tela inteira, tá bom? Capturar a tela, ok, beleza. Vocês estão. É porque eu quero mostrar para vocês um aplicativo, né? Não sei se vocês já conhecem o PET, né? A gente já usou ele várias vezes nas aulas, né? Desde o primeiro ano. Existem alguns simuladores, né? E dentro do que vocês estavam aprendendo ali no livrinho, né? Do estado, né? Do caderninho do aluno, os mesmos links que a gente que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, daqueles links ali, para ver se de repente, né, ficava um pouquinho mais tranquilo para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá bom? A internet aqui de casa hoje não tá boa não, né? Está demorando aqui. Então lá, tô indo lá em física. Eu aconselho vocês, né, a brincarem um pouquinho, tá? O meu aqui eu uso um em inglês, tá? É isso. Mas o site também funciona em português. Então não tem esse problema. Então primeiro vou abrir esse. Deixa eu ver o que mais que eu abro. Acho que eu vou abrir esse aqui também. Então, deixa eu ver esse aqui, também já deixar tudo no jeito para vocês entenderem.
Pessoal, geralmente não demora, assim, um negócio que como eu estou gravando a videoaula, o meu computador ele não suporta deixar o PowerPoint aberto e o Mozilla Firefox aberto. Então, para ele já é muita coisa, tá? Então, é por isso aí. Aí vocês têm que ter paciência também, tá bom? Ó, olha só essa situação aqui, ó. Eu consigo variar o volume, tá bom? Ó, e o que acontece ó, quando eu comprimo ele, né? Olha lá, as moléculas elas ficam muito agitadas e aí de repente ocorre uma explosão. Qual uma outra situação também que eu posso ter? Deixa eu resetar aqui tudo. Resetado. Ó, eu vou aumentar a pressão ali, ó. Então, ó, aí o que acontece com essas minhas moléculas? Elas vão acabar ficando ó, a temperatura já começou a subir porque elas estão começando a ficar o quê? Agitadas. E a temperatura é o grau de agitação delas. Ó, e aí elas começam a bater nas paredes ali do meu cilindro. Como elas estão batendo ali na parede do meu cilindro, olha o que aconteceu aqui com a pressão. A pressão está aumentando. Olha só, e se eu aumento a temperatura? Aí elas ficam muito mais agitadas, a temperatura continua aumentando, né? A temperatura continua aumentando, ou seja, elas vai ficando mais agitadas, a pressão continua aumentando, porque elas começam a bater, e vai chegar um momento, com essa temperatura minha que está tão alta aqui, que ela vai simplesmente explodir, né? Ela não vai conseguir suportar a quantidade dessas moléculas pegando e batendo nelas e estragando. Vamos ver até isso que vai acontecer? Na verdade, o ideal era vocês mesmo fazerem isso. Ó, tá demorando bastante. Mas ó, por quê? Eu vou até adicionar mais partículas para andar mais rápido. Tá bom? Então eu vou aumentar aqui, eu mesmo aumentando a pressão dela para deixar elas mais agitadas ainda. Agora acho que vai ficar legal, hein? E será que vai explodir? E foi. Pronto, explodiu lá a minha panela de pressão. Acho que é uma coisa também interessante para falar para vocês. Quando eu estava preparando a aula, eu li assim, eu achei engraçado. É que aquele pessoal que mora assim, engraçado para mim, né? Para eles não, né? Aquele pessoal que mora nos Andes lá, né? Como eles vivem num lugar que tem uma altura maior, lá a pressão é menor. Por ser uma pressão menor, então a água lá ferve mais rápido. Então, como assim que ela ferve mais rápido? A 80 graus Celsius ela já está fervendo, enquanto numa região mais baixa é a 100. Agora você pega e pensa, você toda hora cozinhando, e enquanto você cozinha, você tendo que colocar mais água, porque toda hora a água vai secando, porque ela está fervendo ali mais rápido, não dá nem tempo de cozimento, né? Então, o legal é isso mesmo de uma panela de pressão, justamente porque você consegue controlar a pressão, né? E achando bem, bem interessante. Ah, vamos ver aqui agora. Deixa eu até fechar ali o outro. Pessoal, tem muitos, tá? Ó, então é isso, pessoal. Obrigado, tá, por vocês terem acompanhado. Espero em breve ver que a pandemia possa ir embora, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.